coisas que eu vou fazer. Quer baixar um pouquinho? Mas é que vai pegar o botão. Cadê o botão? Tá aqui, né? Até aqui dá pra baixar. Tá bom? Aí agora a gente vai testar o microfone. Só que eu vou deixar ele lá um tempinho ainda. Aí agora cria lá o link do seu pra gente botar no... Já tá ao vivo? Já tá ao vivo. Legal. Vocês vão usar os três? Liguei os três. Você vai falar uns 40, 45? Ó, já tá ligado aqui no Facebook, tá? Eu uso qual?
Você pode falar só ali, né? Mas não vai sair. Se você Mas quiser eu vou fazer segurar, leitura, né? não segura em você. E vou fazer leitura, eu passo para ele. Isso. Eu achei que ia ter. Tá. Para você aqui, né? Mas eu faço assim. Tá bom. Tá. Aqui. Tá bom. Muita paz, né? Que nós estejamos todos, com certeza aqui, sob a égide de Maria, de Jesus, trazendo as nossas melhores vibrações. A nossa reunião especial de hoje, né? Hoje é o dia do aniversário da Escola Espírita Cristã Maria de Nazaré, dia 29 de maio. Então, nós estaremos realizando hoje esse culto, né, pelo aniversário, em agradecimento, principalmente as bênçãos do Pai, de Jesus, a nossa inspiração, nossa mentora Maria de Nazaré, e a todos os amigos espirituais que trabalham conosco, aos que por aqui já passaram, né? Muitos continuam no trabalho e outros com certeza nessa época, nesses dias de aniversário, por aqui já estiveram ou estão aqui hoje também, né? Então já fica registrado o nosso agradecimento. E como leitura preparatória para a nossa reunião, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel, nos deixa a lição Palavras de Mãe. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. João 2:5. O Evangelho é roteiro iluminado, do qual Jesus é o centro divino. Nessa carta da redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que lhe foram legítimos colaboradores no mundo. Recebemos aí recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor e que não poderemos esquecer. Temos, igualmente, no documento sagrado, reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor materno. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante corações maternos. Interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a terra. Apesar de quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes
humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos. Imploramos ternura maternal. E eis que Maria nos responde: fazei tudo quanto ele vos disser. O conselho é sábio e profundo e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. Deus nosso Pai, Pai de sabedoria, de bondade infinita, Jesus, pastor de nossas almas, amigo incondicional de nossas jornadas, doce Mãe de Nazaré, Mãe espiritual de todos nós, mentora desta casa. Aqui estamos agradecidos por sermos sempre acolhidos nesse seu lar de amor, onde vertem suas bênçãos através de todos que aqui trabalham, de todos que nos ajudam, nos amparam em teu nome. Agradecemos as bênçãos que nos fortalecem a coragem para enfrentarmos os desafios, bênçãos que nos trazem, que nos dão a esperança para continuarmos apesar dos momentos difíceis, bênçãos de alegria, a oportunidade do trabalho no bem, que nos burila o egoísmo e o orgulho. Enfim, Mãe querida, aqui estamos agradecendo todas as bênçãos. E que esse agradecimento de Ti chegue ao Mestre Jesus, chegue a Deus nosso Pai, em nome desta casa, ponto de luz na espiritualidade e na terra. Que nós possamos, doce Senhora, que nós possamos ser Teus instrumentos de amor, Teus instrumentos de luz, de verdade, de carinho, que nós possamos ser, através dos ensinamentos da doutrina espírita e do Evangelho do Teu Filho Jesus, que nós possamos ser melhores a cada dia e melhor Te representarmos. Assim, doce Senhora, que Carlinhos possa ser inspirado pelo Teu amor e que nós possamos, para os trabalhos desta noite, possamos ser mantidos em vibrações que se conectem com os Teus servos que aqui estão. Que assim possa ser. Nosso Carlinhos, diretor doutrinário da casa, fará o estudo da noite de hoje. Meus queridos, muita paz. Culminando, com as nossas comemorações pelo aniversário da escola, aqui estamos realizando, esse culto de gratidão. Hoje, especialmente, gratidão a Maria, a nossa mentora. E vamos falar um pouquinho a respeito de Maria. Já fizemos isso na segunda-feira, mas quem já viu, quem estava aqui na segunda, não se preocupe, porque a gente nunca consegue reproduzir fielmente, o que a gente fala, sempre muda alguma coisa. Agora mesmo eu estava ali riscando, fazendo as anotações, então eu acho que está até diferente, quase que 100%. Mas falar de Maria é algo
muito grandioso, e realmente em 40 minutos a gente não conseguiria elencar o mínimo de ensinamentos, de exemplos que esse Espírito traz para nós. Mas nós vamos conversar sobre Maria, refletir sobre Maria, trazendo para nós esses exemplos, esses ensinamentos, mas de uma forma, como a gente sempre faz, sempre gosta de fazer, de uma forma objetiva. No exemplo do nosso codificador, a objetividade e a praticidade precisam estar presentes para que o nosso crescimento, para que a nossa evolução possa ser efetivada no conhecimento que recebemos e nas atitudes, nos comportamentos que temos a partir desses conhecimentos. Então tem que ser algo bem objetivo, bem prático. E uma das características desses espíritos luminares, desses gigantes da alma, que vez por outra vêm estar conosco para nos estimular, para nos inspirarem com a sua vida, com os seus exemplos, com a sua vivência. Mas nós que estudamos a doutrina espírita, nós sabemos que o mergulho na carne, na matéria, no processo da reencarnação, é algo particularmente complexo. Nós aprendemos sobre o esquecimento do passado, tão necessário para o nosso equilíbrio. Então é preciso entender que esse mergulho na carne, na matéria, traz consigo algumas questões que precisam ser analisadas. E em se tratando de esquecimento do passado, nós ontem estávamos conversando sobre isso, no outro grupo, numa vida, numa encarnação de 50, 60, 70, 80, 90, 100, 122, eu acho que é o nosso recorde. Numa encarnação. Será que nós já paramos para pensar quantas experiências nós tivemos ou teremos? Quantas emoções, quantos traumas numa encarnação? Aí agora vamos multiplicar isso por centenas de encarnações. Porque nada se perde. Tudo fica registrado na nossa bagagem, no nosso HD espiritual, que é ilimitado. Tudo fica registrado. Aí imagina se de repente tudo isso se aflorasse. Tudo isso fosse conhecido. Dá para imaginar como seria, como estaria o nosso equilíbrio? Então o esquecimento do passado, ele tem um propósito. Ele tem um propósito. Voltando a Maria, nós vamos analisar, se é que podemos dizer assim, nós vamos refletir sobre algumas características desse espírito, para trazermos para o nosso aproveitamento. E nós vamos então conversar sobre
o ser humano Maria, mulher, esposa, mãe. O ser humano Maria. E também vamos refletir um pouquinho sobre a consciência que ela tinha do seu papel espiritual. Porque Maria não é só a mãe de Jesus. O que naquela época era algo muito grande, muito importante. Nós vamos ver uma introdução dessa obra, né, a Boa Nova, ditado por Humberto de Campos a Francisco Cândido Xavier, a última lição desse livro, que trata das personagens do Evangelho. A última lição é exatamente a que fala sobre Maria. Então depois vocês podem dar uma olhadinha, relembrar, aqueles que não conhecem. É uma lição muito grande, traz assim uma beleza, uma profundidade muito grande na vida de Maria nesse período. Então ela não foi somente a mãe de Jesus, o que era muito importante, voltamos a dizer. Então nessa introdução, nós vamos ler fielmente, é pequeno, para que a gente possa se situar e se manter, né, digno, fiel ao autor. Ela crescera tendo o espírito alimentado pelas profecias de Israel. Desde a meninice, quando acompanhava a mãe à fonte para apanhar o líquido precioso, ouvia os comentários. Entre as mulheres, sempre que se falava a respeito, perguntavam-se umas às outras qual seria o momento e quem seria a felizarda, a mãe do aguardado Messias. Nas noites povoadas de sonhos, era visitada por mensageiros que lhe falavam de que fazeres que ela guardava na intimidade da alma. Então, naquela madrugada, quase manhã do princípio da primavera, em Nazaré, uma voz a chamou. Miriam, seu nome egípcio hebraico, que significa querida de Deus. Ela despertou. Que estranha claridade era aquela em seu quarto. Não provinha da porta, não era o sol, ainda envolta àquela hora no manto da noite quieta. De quem era aquela silhueta? Que homem era aquele que ousava adentrar seu quarto? Sou Gabriel. Identifica-se um dos mensageiros de Yahvé. Venho confirmar-te o que o teu coração aguarda de há muito. Teu seio abrigará a glória de Israel. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o seu reino não terá fim. Maria escuta. As palavras lhe chegam repassadas de ternura e pela sua mente transitam dizeres proféticos. Sente-se tão pequena para tão grande mistério. Ser a mãe do Senhor. Ela balbucia: eis aqui a escrava do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Então, só nessa passagem, só nesse dizer de Maria, primeiro ela se sente pequena,
diante de tão grande mistério, tarefa, trabalho, missão. Mas, mesmo assim, ela se entrega. Cumpra-se em mim, serva, escrava. Aí nós vemos essas duas características. O Espírito encarnado, que diante de uma missão, de um trabalho tão grandioso, se sente pequeno. Mas, por outro lado, o Espírito consciente do seu papel, do seu propósito, do seu potencial, que se entrega, trazendo para as nossas vidas. A criatura humana, nos tempos atuais principalmente, se encontram cada vez mais sobrecarregadas, cansadas, carregando um peso sobre os ombros que desconhece. E quando a gente fala nessa bagagem, como citamos anteriormente, a gente já pode entender que peso é esse, que sobrecarga é essa. Nunca se sentiu tanto esse vazio, essa falta de sentido para a vida. Nunca estivemos tão diretamente ligados a pessoas, próximas ou não, que passam por esse momento tão turbulento, e nós mesmos, quantas vezes não nos surpreendemos, mergulhados nesse sentimento de incapacidade, de desmerecimento. Mas quando a gente estuda, quando a gente se aprofunda no estudo da doutrina, compreendendo todos esses aspectos que citamos anteriormente, a gente começa a entender. E da mesma forma, a gente começa a sentir dentro da gente esse potencial sendo remexido, porque esse momento ele é propício para isso. A dor, a dificuldade, os desafios, os sofrimentos, tem também como objetivo mexer com essa nossa bagagem, com esse nosso mundo, com esse nosso interior, para que a gente descubra aí os recursos, os potenciais que todos nós temos. Vejamos Maria que representa o ápice da energia feminina. Maria representa o ápice do feminino, da energia. Tamanha a sua pureza. Talvez daí venha o termo Virgem Maria, que é sempre discutido, se era virgem mesmo ou não, ao dar a luz a Jesus. Mas a gente vai entender que isso provavelmente está mais ligado à questão da pureza espiritual.
Vejam que mesmo Maria, sendo pura, sendo esse espírito com essa evolução, mas na condição de mulher, de mãe, teve seus momentos de temor, de inquietação. Várias passagens nesse capítulo da Boa Nova registram esse aspecto da Maria, mãe. Junto da cruz, o vulto agoniado de Maria, o vulto agoniado de Maria, produzia dolorosa e indelével impressão. Com o pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. É Maria, esse espírito, mas é mãe. É Maria, mas é mãe. E por que nós nos cobramos tanto diante de sentimentos, de atitudes que tomamos diante de algumas situações? Por que que nos sentimos tão fracassados, não merecedores, quando nós falhamos, quando nós titubeamos, quando nós vacilamos, quando nós mostramos que a nossa fé ainda é vacilante, quando ainda não temos essa fé robusta? Por que que a gente se sente tão mal a ponto de abandonar um trabalho porque não se sente capaz, qualificado? Nós temos que repensar isso, e esses luminares, esses espíritos vêm até nós para nos inspirarem com as suas vidas. Quantos exemplos nós temos de espíritos grandiosos, mas que tiveram uma vida encarnados aqui, tiveram uma vida com alguns percalços. Assim foi com Francisco, assim foi com Santo Agostinho, assim foi com Emmanuel. São espíritos que vêm para nos mostrar que nós somos capazes de vencer essas nossas falhas, esses nossos equívocos, e seguir em frente cumprindo aquilo que Jesus já falava para nós há 2 milênios. A grande dificuldade nossa é crer. A grande dificuldade nossa é ser cristão. Pode parecer um absurdo, mas a grande dificuldade nossa é ser cristão. O que é ser cristão? É acreditar em Jesus. Será que nós podemos afirmar: eu creio em Cristo, em Jesus? Eu acredito em Jesus. Se a gente não acredita,
na gente. Se nós não acreditamos em nós, como podemos dizer que acreditamos em Jesus? Que, meu Deus do céu, é tão básico, está lá no Evangelho. A gente repete para ver se a gente consegue assimilar isso um dia. Vós sois deuses. Podeis fazer tudo que eu faço. Isso é muito bonito, isso é lindo demais. Mas vós sois o sal da terra. Mas de que adianta o sal se ele for insípido? Vós sois a luz do mundo. Mas de que adianta a luz se ela for colocada sob o velador e não sobre ele? Caramba, a gente ouve isso o tempo todo. A gente lê, estuda. Mas até quando nós vamos duvidar do nosso merecimento? Até quando nós vamos duvidar da nossa capacidade de vencer tudo, minha gente? De sair um pouco da teoria e começar a aplicar no cadinho, no dia a dia, no cotidiano, no pequeno. Porque, claro, a gente fica esperando o momento de realizarmos grandes coisas, grandes transformações, grandes saltos. E com isso o tempo vai passando e a gente não faz coisa alguma. Então esses espíritos vêm para nos inspirarem. Então a gente vai referenciar Maria, sim. Vai agradecer a Maria, sim, porque ela foi mãe do Messias, mãe do Salvador. Mas nós não vamos desconsiderar os outros ensinamentos que Maria trouxe para nós. É como se ela dissesse para nós: filhos, eu tive medo, eu tive receio, temor, eu fiquei inquieta diante de algumas situações, mas eu tinha a plena convicção do meu papel. Aí a pergunta: nós temos plena convicção do nosso papel? Estamos tentando, trabalhando para cumprir pelo menos parte desse nosso propósito? É a pergunta que nós precisamos fazer diante desses exemplos que nós temos. E Maria seguiu a sua trajetória, e o interessante é que Maria, deixando de ser apenas a mãe de Jesus, por orientação dele mesmo, ela passa a ser a mãe de todos nós. Em que momento isso se lançou? Naquele momento em que Jesus, na cruz, olha para ela, quando João se aproxima, o único que, enfrentando qualquer tipo de receio, de medo, o único que esteve junto a Maria naquele momento derradeiro. E Jesus ainda
olha para Maria e diz: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Naquele momento, Jesus está dizendo: Maria, você agora não é simplesmente a minha mãe. Você é a mãe de toda a humanidade. É como se ele dissesse para Maria: Maria, o seu papel agora é desempenhar esse trabalho de mãe da humanidade. Não era João em particular, ele representava essa humanidade. E Maria, então, aceita esse título, porque os discípulos viviam reverenciando Maria com vários títulos, mas ela relutava em aceitar esses títulos. Mas, assim como Jesus aceitou o título de mestre, Maria aceita o título da maternidade. A maternidade que fazia vibrar em seu espírito os cânticos mais doces. Diariamente acorriam os desamparados suplicando a sua assistência espiritual. Eram velhos trôpegos e desenganados do mundo, que lhe vinham ouvir as palavras confortadoras e afetuosas. Enfermos que invocavam a sua proteção. Mães infortunadas que pediam a bênção de seu carinho. Minha mãe, dizia um dos mais aflitos, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Maria lhe enviava o olhar amoroso da sua bondade, deixando nele transparecer toda a dedicação enternecida de seu espírito maternal. Isso também passa, dizia ela carinhosamente. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor celestial. Então Maria, acompanhada de João, depois daquele episódio, Maria segue um outro caminho. Maria vai exemplificar, praticar o amor ensinado por Jesus. E acompanhando João, ela vai lá para a casinha de Éfeso. E lá, naquele local onde ela ouvia o barulho do mar, onde ela recebia todas essas criaturas e as amparava, viveu ali mais ou menos até o ano 69. Ou seja, Maria trabalhou mais tempo sendo a mãe de todos nós do que sendo a mãe de Jesus. Né? Por 33 anos, ela foi a mãe de Jesus. E mais ou menos por 36 anos, ela foi a mãe de todos nós encarnada, porque continua sendo até hoje. E Maria fica ali, cumprindo o seu papel, o seu propósito, o seu trabalho, a sua missão, até o último momento. Aquele momento em que Jesus se apresenta como um mendigo, como tantos outros que passaram por ali, só que dessa vez não aquele que vinha pedir, mas aquele que vinha trazer ao coração de Maria o conforto, o alento,
E Maria, algum tempo depois, reconhece naquela voz, reconhece naquele jeito o seu Jesus, o seu Filho, constatando através das chagas nas mãos, nos pés, no tórax. E Jesus então diz para Maria: sim, minha mãe, sou eu, o teu filho, e vim aqui buscar-te, porque Deus quer que sejas a rainha no meu reino. E Maria, a partir daquele momento, desencarna, mas vem uma pleiade de espíritos para acompanhar Maria até os páramos celestiais, mas antes disso ela solicita fazer uma visita ao circo onde aconteciam aqueles espetáculos horrorosos, para confortar aqueles cristãos que estavam naquele momento de desespero. E Maria, em espírito, chega perto de uma jovem e diz carinhosamente aos seus ouvidos: filha, canta. E aquela jovem, sem saber o porquê, tomada de um impulso, de uma força, começa a cantar e contagia todos os outros cristãos que também começam a cantar, amenizando a dor daquele momento. Então Maria segue. E nós vamos ter registros espirituais de que Maria, no plano espiritual, é aquela que foi incumbida pelo próprio Jesus para resgatar os companheiros que fogem da vida através do suicídio. Tendo lá um hospital com o seu nome, recolhendo essas almas que fizeram essa escolha equivocada para restaurá-las, confortá-las, orientá-las, para que elas possam seguir o seu caminho. Então, meus amigos, o convite é: vamos nos inspirar nos exemplos, no exemplo desses espíritos que vêm estar conosco a todo tempo. Cada um traz uma mensagem que nós precisamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, para que cada vez mais acreditemos no nosso potencial, para que cada vez mais possamos representar o Cristo, onde quer que estejamos, florescer onde estejamos plantados, fazendo aquilo que é possível para nós. Claro, respeitando a nossa limitação, mas cada um é que vai descobrir ao longo do tempo, se assim quiser, descobrir quais são os seus potenciais, quais são os seus propósitos, suas capacidades, para que assim possamos colocá-las em prática para o nosso bem e para o bem daqueles que estão à nossa volta. Nossa gratidão enorme, sempre, a Maria, a nossa mentora. Estejamos sempre buscando honrar a presença desse Espírito, que certamente está sempre conosco. Muita paz. Obrigada, Carlinhos. Convidamos a Matheus e Luciana.
A Leninha. Quer botar isso você no segundo? Vai apresentar para nós uma... Nós vamos cantar uma música, de autoria de Marialza de Sade, intitulada Música, e nós estávamos preparando essa música, tentando preparar conjuntamente com o coral. Nós fazemos parte do coral, onde nós temos um pequeno coral da casa, e o coral estava preparando esta música, que na verdade, com muita humildade, uma homenagem nossa a Tivani, por tudo aquilo que ela nos ofertou através da música, no acolhimento. É uma fala recorrente aqui nessa casa, muitos companheiros dizendo que chegavam aqui tristes, em sofrimento, e que Tivani sempre os acolhia com música. Então, nós lembramos dessa letra e gostaríamos de oferecê-la a Tivani, uma singela homenagem. Não podemos ensaiar hoje, não pedimos a humildade aí que a gente tem dos companheiros.
Leilinha, Luciana, essa linda apresentação. Com certeza que o Dani está muito feliz, né? Merece realmente toda a nossa gratidão e muito simbolizada, né? Que o Dani simbolizando tantos companheiros, né? Melhor a gente nem citar, porque vamos esquecer ninguém. Então, pedimos a Carlinhos, faça a nossa prece. Quem fosse retirar agora a nossa prece, né? Se retire em silêncio, tá? Nós já estamos, isso tudo já foi preparação para a nossa reunião única. Então, o silêncio é essencial, tá bom? Doce Maria, querida Mãe, amigos, mentores espirituais, particularmente aqueles que aqui estão dirigindo esse trabalho, conduzindo neste ambiente todos os trabalhos, toda a assistência. Agradecidos estamos por participarmos, Senhor, destes momentos tão importantes, deste momento de confraternização, de reflexão, de assistência, que possamos estar com os corações leves, com as mentes quietas, para ajudarmos efetivamente na manutenção do ambiente para a realização desse trabalho. Somos gratos, Maria, somos gratos, Jesus, somos gratos a todos os trabalhadores desta casa que ora se encontram no plano espiritual, porque cada um deles deixou aqui um pouquinho do seu exemplo. E nós estamos agora procurando, através do trabalho, deixar para a geração futura um pouquinho também do nosso exemplo. Que sejamos fiéis, Senhor Jesus, doce Maria, ao Evangelho, a essa doutrina que nos renova e nos fortalece. Que sejamos fiéis à nossa essência, ao que somos em verdade, para aproveitarmos a nossa encarnação, para aproveitarmos as oportunidades que surgem no nosso caminho. Graças damos a Jesus, a Maria, a Deus, nosso Pai, e a toda a equipe espiritual que aqui se encontra. Que assim seja. Nós vamos passar algumas orientações para todos, né? Sobre a nossa reunião mediúnica. Não sei se todos sabem o que é uma reunião